tomou-se de ardor religioso, confessou-se, penitenciou-se seguidas vezes. Era comum vê-lo ajoelhado na capela do castelo. Como forma de penitência e reparação de seus erros, passara a se interessar vivamente pelos pobres da região. Como o barão era muito rico, seu arrependimento cedo frutificou em significativa melhora na vida da população circunvizinha. Casas eram reformadas, órfãos e viúvas eram cuidados. Os trabalhadores e rendeiros passaram a receber um retorno mais significativo por sua labuta. O castelo e suas cercanias tornaram-se um local abençoado, embora isso não produzisse paz no torturado barão. Para desconforto dele, o conde André se interessou pelas boas obras cuja notícia lhe chegara. Embora o desgosto que a presença do nobre vizinho lhe causava, Antônio entendeu que era mais uma forma de se penitenciar e permitiu que a intimidade entre os dois crescesse. Sob o amparo daqueles dois nobres, muita coisa boa foi feita. Assim, de coisas ruins, o bem surgiu em larga escala. Antônio sofria com a intimidade que desenvolvera com André, e costumava lhe fazer confidências, lembrando a esposa falecida. Por vezes, o conde chorava ao relatar que Irene estava grávida quando morrera e de como tudo fora desolador para ele na ocasião. Acontecia de Antônio ficar com os olhos marejados de lágrimas durante esses relatos. Então, André se imaginava diante de um amigo realmente querido, que partilhava a sua dor até as lágrimas. Mais de uma vez, ele se levantara, cheio de gratidão, para abraçar o antigo amante de sua esposa, sem sequer suspeitar da razão das lágrimas que lhe vertia. Quanto a Jonas, era um artista consumado, mas também terrivelmente dissimulado e venal. Mentia descaradamente, ouvia atrás das portas, fazia intrigas e tinha encontros furtivos com mulheres casadas. Era sedutor, mas ninguém gostava realmente dele. Era só uma questão de conviver um pouco para logo se decepcionar. Sua presença era divertida, inclusive pela forma maldosa como se referia aos ausentes. Mas a maldade cansa logo, e assim Jonas era uma presença cansativa. Embora já fosse um homem feito, continuava solteiro e profundamente imaturo. Infelizmente, o previsível certa feita ocorreu. Um marido suspeitou de que algo estranho se dava entre a própria mulher e o cantor do castelo. O homem, um rendeiro, simulou uma viagem de vários dias e se afastou de casa. Mas não foi longe e na primeira noite permaneceu vigiando as cercanias de sua residência. Não demorou a ver a figura inconfundível de Jonas entrando furtivamente pela janela de seu quarto. Sabedor de que o cantor era protegido do barão e sem vontade de se indispor com o poderoso nobre, esperou pacientemente que o interlúdio amoroso terminasse e que Jonas tomasse o caminho da própria casa. Ao fazer isso, ele precisava passar por um pequeno bosque. Jonas ia assoviando quando sentiu um violento golpe no pescoço. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. Apenas caiu no chão com o sangue correndo aos borbotões de sua garganta aberta. Sua última visão foi a do marido traído, que o mirava com ira, enquanto lhe desfechava inúmeros golpes de foice. Ninguém ignorava os costumes de Jonas, de modo que sua morte naquelas circunstâncias não causou muita surpresa. Antônio, contudo, viu aumentar seu remorso, pois entendia, e com razão, que o período em que Jonas ficara moralmente abandonado, cuidado apenas por uma criada que não o amava, fora definitivo para a deformação do caráter dele. Dentro de mais alguns anos, sempre envolto em penitências e atitudes de benemerência, Antônio faleceu em sua própria cama. Mais ou menos na mesma época, o conde André igualmente deixou o palco do mundo. Capítulo 16. Num passado mais remoto. Eu a tudo assisti em uma posição privilegiada, observando as interações das vidas daquelas pessoas, com acesso a seus pensamentos, sentimentos e sonhos. Contudo, ao terminar minha leitura do éter cósmico, não estou satisfeito.
Compreendi bastante e me inteirei do que ocorreu com a doce Matilde, a menina por quem me apaixonara na juventude. Descubro que ela também pensou em mim a vida toda. Se a cavalaria não tivesse passado naquele exato dia em nosso pequeno vilarejo, teríamos firmado o compromisso. Contudo, não era isso que devia acontecer, a bem de todos nós. Algo trouxera o comandante Arnoldo para junto de nós e o fizera sentir intensa atração por Matilde. Mas o que seria? Quais dramas do passado justificariam aquela junção de seres tão estranhos? Em mim também ficou a curiosidade sobre os desdobramentos de todas aquelas vidas. Percebo que preciso sondar mais um pouco o passado, para entender melhor, perquirir as razões de tantos encontros e desencontros. Também necessitarei devassar o que ocorreu após a tumultuada existência em que o comandante manteve Matilde como concubina, em um misto de desejo, desconfianças, ciúmes e mágoas. Sim, é preciso avançar mais em minhas pesquisas. Ao tomar essa resolução, experimento um penoso estremecimento. Temo desenterrar experiências dolorosas que me envolvem, trazê-las à tona, levá-las a público. Não é covardia que me domina, mas pudor. Eu revelarei o passado de Matilde e, consequentemente, também o meu. Mas é preciso. A história deve ser contada. Então, mais uma vez eu foco o olhar no infinito, lanço minha percepção para a imensidão. Minha mente se esvazia, todo o meu ser vibra de uma forma diferente, enquanto o tempo recua ante meus olhos. Noto o tempo retroceder, acompanho as eras se deslocando em sentido contrário à da marcha do relógio. Vou guiado por minha intuição e de repente sinto que encontro o que procuro. É o momento de analisar o que ocorre. Onde estou? À minha frente, há uma caravana que segue pelo deserto, levando mercadorias. Ela é chefiada por um senhor um tanto idoso, de nome Macabé. Rapidamente, vejo nele a figura de Arnoldo. Receio me confundir com muitos nomes e tomo a resolução. Apresentarei os personagens pelos nomes que tiveram na existência que já narrei. Tomada essa decisão, inteiro-me das ocorrências. Arnoldo era um rico comerciante, cuja esposa e filhos morreram em razão da peste. Ele se cercava de seus netos, 2 rapazes e uma moça, todos muito jovens. Costumava fazer sozinho aquelas viagens. Então, deixava a família a cargo de um casal de administradores de sua confiança, que moravam em sua própria casa e tinham uma filha chamada Matilde. Esta era bonita e ambiciosa. Comprometera-se secretamente com um jovem empregado de Arnoldo, um rapaz sem ambições chamado Bernardo. Ela gostava muito do moço, mas hesitava em tornar público seu vínculo com ele. Cobiçava as riquezas do patrão, em especial as vestes e as joias de sua neta, a pequena Irene, que contava apenas 14 anos e era muito mimada e inconsequente. Irene adorava se desfazer de Matilde, talvez por se saber menos bela do que ela. Afrontava-a com sua riqueza, tratava de humilhá-la. Fez com que o avô destinasse a filha dos intendentes como sua serva particular, a fim de melhor poder espicaçá-la. Matilde vivia ressentida por ser o tempo todo desprezada. Ardia de inveja do que Irene possuía e se sentia injustiçada. Embora amasse Bernardo, agastava-se profundamente com a sua simplicidade e falta de ambição. Ela se irritava, tentava fazer com que ele tramasse algo para ficar rico. No fundo, Matilde desejava um modo fácil de enriquecer, e ficava brava por nunca convencer Bernardo a elaborar algum estratagema com ela. Sempre que começava a falar nas riquezas do patrão, em como eram exageradas, que eles próprios nada tinham, embora trabalhassem muito, Bernardo contrariava suas intenções. Matilde, crê que todas essas riquezas podem nos fazer felizes de algum modo. Pegar o que é dos outros nunca dá certo. Mesmo os donos legítimos do dinheiro nem sempre são felizes.
Veja o Sr. Arnoldo. Ele perdeu a esposa e os filhos. Tem apenas os netos, que parecem gostar mais do que ele tem do que dele próprio. Vive viajando e se desgastando. Você é um conformado mesmo. Não pensa em nós, em nosso futuro. Claro que penso. Meu maior desejo é que nos casemos logo. Temos tudo de que necessitamos. Nunca nos faltará nada, nem a nossos filhos. O patrão gosta de seus pais, gosta também de mim. Podemos ter por certas nossas colocações. Não acredito que quer ser subordinado para sempre. Não há mal algum em trabalhar. Acha que se vivermos enlouquecidos por ter muitas coisas, e também com medo de perdê-las, isso nos dará alguma satisfação? Bernardo, você me irrita muito com essa disposição de ser pobre sem nem tentar enriquecer. Que pena, Matilde. A riqueza que quero é uma família com você. A conversa entre eles, quando enveredava por esse tema, sempre terminava mal. A cada dia, Matilde ficava mais invejosa e ressentida. Quando a caravana voltou na tarde de certo dia, todos os servos do comerciante foram ajudar a descarregar as mercadorias, que eram mesmo muito ricas. Ao ver tantos tapetes, joias, perfumes e jarros, os olhos de Matilde brilhavam de cobiça e despeito por aquilo não lhe pertencer. Bernardo havia falado a verdade, ao mencionar que os netos de Arnoldo não gostavam dele. Aliás, os três jovens primavam em desprezar seu avô, que nem era tão velho assim. Este era bastante libertino e gostava de noitadas, mas cuidava de manter as aparências. Entendia que uma má reputação poderia prejudicar seus negócios. Em suas viagens, frequentava locais escusos e cultivava inúmeros vícios. Mesmo na cidade em que mantinha seu principal entreposto comercial, visitava lugares de má fama, mas de forma discreta. É que Arnoldo amava o dinheiro, o luxo e o conforto, e isso tudo dependia muito de sua reputação de homem confiável. Mas era essencialmente sozinho. Naquela noite, resolveu ficar no jardim interno da propriedade, na porta de seu quarto. Pensava na vida e tinha dificuldade em conciliar o sono. Matilde também tinha dificuldade para dormir, ardendo de despeito por ter visto os presentes que Irene havia ganhado. Saiu para tomar ar fresco no jardim, e ver se conseguia se acalmar. De repente, os olhares de ambos se cruzaram e ela se aproximou respeitosamente para conversar. Boa noite, patrão. Boa noite, menina. O que faz aqui fora a esta hora? Não conseguia dormir. Pensava na vida. O que há tanto para pensar em sua idade? Deve ter apenas sonhos e nenhuma desilusão. O problema é quando não vemos modo de concretizar nossos sonhos. Também não consigo dormir, pensando na vida. Conte-me seus sonhos, o que impede de realizá-los? Acaso quer casar e o rapaz eleito não se decide? Ah, senhor, dei o azar de me interessar por um moço sem ambição. Temo por meu futuro, caso me case com ele. Vejo que é ambiciosa. Será um defeito muito grave? Não é um defeito. Acho que é uma qualidade. O ponto é o que está disposta a fazer para conseguir o que quer. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer. O mundo é difícil para as mulheres. As conquistas são todas dos homens. As mulheres apenas partilham do que eles conseguem. Não é bem assim, minha criança. Ah, senhor, desculpe-me, mas é assim mesmo. O que posso fazer para melhorar de vida? O que estaria disposta a fazer? O que fosse preciso, senhor. Neste momento, o comerciante lançou um olhar novo para a figura de Matilde. Nunca reparara muito nela, em sua condição de serva de sua neta e filha do casal de sua confiança. Agora,
Notava como ela era vivaz, já mulher nas formas, com certo desassossego que lhe poderia ser muito útil. A jovem registrou aquele olhar, sustentou-o loucamente por um instante, tomada de forte emoção. Em um átimo, a figura de Bernardo lhe veio à mente e ela sentiu vergonha. Sem jeito, despediu-se e foi embora rapidamente. O experiente comerciante notou a emoção da moça, que ela se abalara com algo que não fora dito, mas ambos perceberam. Ele poderia facilitar-lhe muito a vida, desde que ela também lhe facilitasse as coisas. Sorrindo maliciosamente, entendeu que poderia ter diversão muito interessante pela frente. Apenas precisaria ser cuidadoso para não causar escândalo nem desgostar seu antigo empregado de confiança. A partir desse dia, Matilde ficou mais e mais perturbada. Ela entendeu que podia conseguir os luxos que tanto cobiçava e que o preço seria a própria dignidade. Capítulo 17. Inveja, ambição. Por algumas semanas, Matilde evitou cruzar com Arnoldo, buscando se tornar invisível. Contudo, seu íntimo estava tumultuado. Ela mirava as coisas que Irene possuía, suas roupas e joias, seus perfumes e adornos variados, e ardia de cobiça. Um freio nisso tudo era a presença de Bernardo, a quem amava sincera e eternamente. Mas a moça pouco a pouco tomava raiva do rapaz. Entendia que este a encaminhava para a perdição, pela forma tranquila com a qual lidava com a pobreza. Aliás, pobreza não era exatamente o termo. O rapaz gozava da confiança do comerciante e vivia com tranquilidade. Seu pai havia sido amigo de Arnoldo na juventude. O moço ficara órfão na mesma época em que a esposa e os filhos do comerciante morreram, em decorrência da peste que varrera a comunidade. Sem herança, ele ficara imensamente grato por ter sido aceito no serviço de Arnoldo. Continuava a morar na casa de seus pais, onde residia sozinho, esperando que Matilde o autorizasse a pedir sua mão. Ocorre que a moça não conseguia se decidir. Ao tempo em que amava Bernardo, tinha-lhe também certo desprezo por seus gostos simples e suas ideias que reputava conformadas demais. Ela era um mar de contradições em relação a ele e ficava triste por isso. Quando se lembrava do olhar sereno de seu enamorado, seu coração ficava pequeno. Mas também se entristecia ao pensar na casa velha em que ele residia, em como se contentava com pouco. A coisa ia nesse pé quando se aproximou a festa dos 15 anos de Irene. O evento programado seria grandioso e implicaria a abertura das portas da vasta vivenda para convidados ilustres, figuras importantes da sociedade, com quem Arnoldo queria manter e aprofundar contato. Toda a criadagem foi colocada para trabalhar na preparação da festa, o que incluía Matilde. Esta ardia de despeito ao ver Irene experimentando vestidos, fazendo-a palpitar sobre joias, sempre com um ar de desdém. Frequentemente, a neta de Arnoldo fazia comentários em tom jocoso, para provocar a serva. Ah, Matilde, você não imagina a angústia que é ter de escolher um vestido só entre tantos que meu avô colocou à minha disposição. A costureira a cada dia traz algo novo, uma ideia diferente e eu não consigo decidir. Você tem sorte em não precisar se incomodar com isso, pois se veste sempre do mesmo jeito. Matilde bufava de ódio, mas não podia fazer nada. A coisa ia naquela toada, com a moça mais e mais invejosa e ardendo de cobiça. Finalmente, o grande dia chegou e a festa foi mesmo estrondosa. Arnoldo queria mostrar sua condição de homem rico e não economizou na noitada. A Matilde estava reservada um papel bem modesto, ajudando as pessoas a acomodar suas roupas mais pesadas quando chegavam, pois era um período de bastante frio. Ela se roía de inveja ao ver Irene cintilante de joias e ricamente vestida, enquanto ela própria tinha de receber a quem chegava. Não conseguia disfarçar seu mau humor e fazia um papel um tanto ridículo, com tanto despeito. A certa altura,
Viu Bernardo ajudando a cuidar dos cavalos, com o semblante tranquilo e feliz, e ficou furiosa. Ele não precisava fazer aquilo. Costumava lidar com as contas dos negócios, mas quisera ajudar, e o papel que lhe restara fora auxiliar a encaminhar e organizar os meios de transporte de quem chegava, para que a entrada da casa não ficasse tumultuada. Ao observar a tranquilidade de Bernardo, entendeu que ele sempre seria pobre e feliz com isso. Também compreendeu que não suportaria passar a vida naquela situação. Amava o rapaz e queria se casar com ele. Mas, para que tivessem conforto, ela é que precisaria acertar a situação material. Com aquele pensamento em mente, varreu o salão com o olhar e deparou-se com Arnoldo mirando-a de não muito longe. Decidida, sustentou aquele olhar com ousadia. Eles ficaram um tempo significativo em um entendimento mútuo, até que ele fez um sinal com a cabeça, que ela confirmou. Estava decidido. Ela seria amante do comerciante maduro, movida por ambição, inveja e despeito. A festa avançou noite adentro e quando terminou, todos estavam cansados. O dia seguinte seria de descanso. Matilde foi dormir quando o dia amanhecia, tomada de sentimentos estranhos. Estava convicta do que faria, embora uma voz lhe segredasse no fundo de sua consciência de que era um passo irremediável, que lhe custaria muito caro. Ela acordou no meio da tarde e ficou na área reservada à sua família, evitando se expor. Sabia que correria importante risco e que ninguém poderia descobrir o que estava para acontecer. Especialmente Irene, que não hesitaria em perdê-la no conceito de todos. A noite ia avançada e o silêncio indicava que ninguém mais velava, com exceção dos vigilantes das entradas, quando Matilde se esgueirou para o jardim interno da vasta vivenda. A porta do quarto de Arnoldo estava aberta e uma luz suave dele saía, indicando que o comerciante estava acordado. De forma bem cautelosa, Matilde se aproximou da porta e ficou visível para o homem que se encontrava calmamente sentado em uma confortável cadeira. Ele sorriu ao vê-la e lhe fez um sinal para que entrasse no quarto. A moça havia pensado o dia todo e estava decidida, de modo que não hesitou. Arnoldo a recebeu ofertando um rico chale, promessa de muitos outros presentes. Envolveu Matilde com ele, e a moça sentiu alegria com a maciez da peça. Estava se vendendo por luxo, mas havia se convencido de que agia para garantir o conforto da família que constituiria em breve com Bernardo. Seu plano era manter o romance escuso até que conseguisse bens suficientes para viver com folga. Contava fazer com que Arnoldo fosse muito generoso. Há um tempo, compreendera que ele era essencialmente sozinho. Os netos o desrespeitavam muito e ele se mantinha distante de todos. Não sabia que isso decorria em parte dos muitos vícios que o homem cultivava e queria manter ocultos. Assim, Matilde, envolvida em um rico chale, permitiu-se abraçar pelo pervertido comerciante, que rapidamente a conduziu ao leito. Em um átimo, veio-lhe à mente a figura de Bernardo, e ela experimentou um fundo arrependimento. Mas era tarde demais, pois não poderia sair da situação sem promover um escândalo. Quando algumas horas depois Matilde se esgueirou para fora do quarto, já era amante de seu patrão. A partir desse dia, a vida de Matilde ficou aparentemente mais fácil. Ela foi retirada da condição de serva pessoal de Irene e passou a ficar à disposição de Arnoldo, sem fazer praticamente nada. Irene não gostou da novidade, mas teve de se conformar. Com isso, perdeu a chance de infernizar a vida da serva, cuja beleza invejava. Como sua nova auxiliar era desgraciosa, não achava encanto em persegui-la, de modo que passou a experimentar um vazio em sua vida. Este vazio ela o encheu com um novo hábito. Começou a flertar com vários rapazes ao mesmo tempo. Discretamente, claro, pois, embora não respeitasse seu avô, sabia que ele não era de fácil trato.
já o tinha visto punir alguns serviçais de modo cruel e não queria ficar em situação semelhante. Dissimuladamente, ela fazia jogos de sedução, mantendo vários pretendentes ao mesmo tempo. Era um jogo perigoso aquele, que colocava em risco sua reputação, mas ela não tinha mesmo juízo. Quanto a Matilde, começou a ganhar mais e mais presentes caros, que tinha dificuldade para esconder. Para facilitar sua vida, Arnoldo sugeriu ao pai da moça que ela, que já estava crescida, passasse a ocupar um aposento maior da ampla vivenda. O homem estranhou um pouco a oferta, mas não tinha razão para desconfiar e anuiu. Ingenuamente, entendeu que sua filha estava fazendo um bom trabalho e que o comerciante desejava demonstrar seu apreço por ela. Sabedor de que nunca poderia providenciar um dote para a moça, pois sua condição não permitia, em seu coração passou a acalentar a esperança de que Arnoldo fizesse isso por ele. Antônio era um homem sóbrio e preocupado com a própria família. Sua esposa, chamada Angélica, era mais ambiciosa. A mãe de Matilde não demorou para notar que ela ganhava ricos presentes do patrão. Esperta, compreendeu o que se passava, mas não quis comentar com seu esposo. Sabedora de que a filha era enamorada de Bernardo, vislumbrava que Matilde teria o mesmo destino dela. Uma vida pobre e sem graça. Em vez de se preocupar com a honra da filha, ficou feliz ao percebê-la esperta e decidida. Um dia, abordou o tema com Matilde, que ficou com as faces afogueadas e quis dissimular, cheia de pavor. Não fique assim, filha. Não estou recriminando você. Acho que faz bem em aproveitar sua mocidade e sua formosura para garantir o futuro. Beleza e juventude passam, mas o dinheiro pode durar para sempre. Apenas cuide para que seu pai nunca desconfie de nada. Ele não entenderia. É muito cioso do bom nome da família, embora não se preocupe muito com nosso futuro. Assim, as duas se fizeram cúmplices na falta de vergonha. Matilde passou a ficar constrangida perto de Bernardo. Era comum recusar-se a se encontrar com ele. É que ficava profundamente envergonhada ao mirar os olhos cândidos do rapaz, de um azul límpido. Ele não tinha maldade, apenas queria que ela o autorizasse a contratar logo o casamento. Matilde dizia que era prematuro, que precisavam pensar no futuro, economizar alguma coisa antes de se casarem. Depois, viriam os filhos, as despesas abundariam e viveriam para sempre envoltos em dívidas. Credo, Matilde, você só pensa em dinheiro. Eu tenho a casa que herdei de meus pais. É velha, mas ampla, sólida. Podemos viver bem lá. Posso sustentar nossa família com dignidade. Não precisamos de muita coisa, não somos importantes. Nossa riqueza será nosso afeto, nossa alegria e nossos filhos. Case-se comigo, Matilde. Não tenha medo do futuro ao meu lado. A moça se agastava com a simplicidade dele e também se sentia uma devassa ao lembrar todas as experiências que vinha tendo no leito do comerciante. Este era um pervertido, que sempre gostara de frequentar bordéis, especialmente os que contavam com pessoas jovens, homens e mulheres. Capítulo 18. Chantagem, desprezo e dor. Lentamente aquele convívio foi se tornando mais e mais pesado para Matilde, que adoeceu de desgosto. Precisou ficar alguns dias recolhida ao leito, tomada do mais fundo arrependimento. Finalmente, convenceu-se de que fizera algo muito errado. Contudo, ao mirar as riquezas que agora tinha, as joias que ficavam escondidas nos cômodos do quarto que ocupava, ficava dividida. Ela gostava de dinheiro. Foi nesses dias que Matilde percebeu algo estranho e ficou apavorada. Estava grávida de Arnoldo. Quanto a este, sempre fora um solitário. Fingia-se de gregário, comparecia a festas, sempre envolto em respeitabilidade. Mas não passava de fachada.
nunca fora realmente feliz no casamento, que realizara por interesse. Mantinha um bom relacionamento com a esposa e os 3 filhos, mas estes morreram todos de repente. Sem gozar do afeto dos netos, de quem também não gostava realmente, sua vida se resumia em manter as aparências, frequentar locais escusos e ficar sozinho nas longas noites. O convívio com Matilde, que começara de modo inconsequente, lentamente o transformava. Ele apreciava a companhia da moça, gostava de vencer as resistências dela, de pervertê-la. Mas gradualmente desenvolvia um afeto que mais e mais se aprofundava. A partir de dado momento, cessou suas perversões com ela, a quem passou a tratar com o maior carinho. Ele começava a pensar em desposá-la. A moça era bonita, agradável e muito ambiciosa. Achava que ela gostaria de ser a esposa de um homem rico. Apenas havia o problema daquele namorado, cuja identidade já descobrira. Mais de uma vez os vira conversando, ela sempre com ar entriagastado e constrangido. Ele gostava de Bernardo, a quem conhecia desde o berço. Mas era profundamente egoísta. Se necessário, mandaria matar o rapaz, sem quaisquer escrúpulos, para que saísse de seu caminho. Ou talvez o encarregasse de algum entreposto distante. Sabia que o moço era confiável e cumpriria escrupulosamente qualquer tarefa de que o encarregasse. Havia algo a mais naquele complicado tabuleiro. Era Irene, que desde há um tempo começara a desconfiar de que havia algo entre seu avô e Matilde. Sempre muito rancorosa, temia que eventual vínculo se tornasse oficial, o que a faria ter de obedecer a Matilde. Resolveu começar a vigiar a serva. Foi exatamente quando ela tomou essa resolução, a de se indicar a vida da amante de Arnoldo, que esta adoeceu e compreendeu que estava grávida. Sem saber o que fazer, ela se confiou à própria mãe. Filha, isso pode ser muito bom para nós. A senhora enlouqueceu? Vou ser mãe de um bastardo. Papai irá me matar. Periga ele também matar o pobre Bernardo, achando que o filho é dele. Não precisa ser uma desgraça. A criança filha de um homem rico, que podia instalá-la ricamente e mantê-la com discrição. Seu pai acabará se conformando. E Bernardo? Bernardo é um fracassado. Será uma sorte sua livrar-se dele. Mamãe, eu amo Bernardo sinceramente. Quero me casar com ele. Ama mesmo. Então, o que faz toda a noite no leito do Sr. Arnoldo? A senhora sabe que eu estava cuidando de meu futuro. Sim, e agora seu futuro pode estar garantido. Tem de contar para o patrão que espera um filho dele. Como perdeu todos os que tinha, há de ficar feliz. Matilde estava sem saber o que fazer e começou a soluçar desesperadamente. Não sabia que Irene ouvia tudo do lado de fora do aposento, sob o pretexto de ajeitar algumas flores. A moça doidivanas ouviu aquilo e ficou imensamente temerosa quanto aos reflexos que aquela gravidez poderia ter em sua vida. Prestar atenção em tudo, no temor de Matilde, na esperança de Angélica de que surgisse um vínculo mais profundo. Em verdade, ela temia que seu avô se encantasse à ideia de ter um filho e decidisse desposar Matilde. Inclusive, Arnoldo recentemente havia falado algo a respeito de que a solidão lhe pesava e que não era tão velho assim. Irene foi para seu quarto e ali ficou pensando sobre o que fazer. Entendia que a notícia daquela gravidez seria péssima para ela, que talvez tivesse de suportar Matilde como a dona da casa. Gradualmente, veio-lhe à mente a ideia de que precisava dar um jeito de fazer Matilde interromper a gestação. Ela própria já havia feito isso uma vez, pois a cada vez mais se permitia intimidades com vários pretendentes. Apavorada de que seu avô descobrisse o que ocorria, pagara a peso de ouro por uma beberagem feita por uma espécie de curandeira. No dia seguinte, bem cedo, decidida,
pôs-se a caminho da casa da tal curandeira, a fim de conseguir o meio de matar o filho por nascer de Matilde. Ficou o dia todo matutando em seu quarto sobre como agir, segura de que precisava pressionar Matilde enquanto ela não se decidia a contar a mais ninguém sobre a gestação. Quando anoiteceu, encaminhou-se para o quarto da moça, sob pretexto de visitá-la. Bateu à porta, nem esperou autorização e já entrou, para deixar claro que mandava no local. Matilde estava deitada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e recebeu com desagrado aquela intromissão em sua intimidade. Está triste, querida Matilde? Não creio que sua doença seja tão grave assim. Seguramente, haverá de melhorar em breve. O que deseja? Desejo ter uma conversa com você. Algo só entre nós duas. Matilde não gostou do tom maldoso de Irene, mas não havia nada que pudesse fazer. Esperou que ela falasse. Tem passado muito mal. Sim, como pode ver. Estou bastante fraca. É normal em seu estado. O terror se espelhou na face de Matilde. Sim, eu sei que está esperando um filho de meu avô. Ontem eu ouvi sem querer a conversa que teve com sua mãe. Matilde não sabia o que falar. Pensei em contar para Bernardo e para seu pai. Os pobres precisam saber o que ocorre. Fiquei chocada com tamanha libertinagem acontecendo aqui em casa. Por favor, não faça isso. Talvez seja melhor mesmo que ninguém saiba de nada. Essa criança seria uma desgraça na vida de todos. Então, resolvi ajudá-la. Como? Trouxe-lhe esta beberagem. Basta que a tome, e pela manhã a coisa já deve estar bem encaminhada. Está louca? Quer que eu mate meu filho? Que opção você tem? Disse Amar Bernardo está esperando uma criança de meu avô. Se seu pai souber, haverá de querer matar o Bernardo meu avô. Não há solução melhor do que a que lhe proponho. Não posso fazer isso. É pecado. E a luxúria não é um pecado também? Mentir para seu prometido, para seu pai, para todos nós. Não posso. Não consigo fazer isso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Matilde começou a chorar convulsivamente. Irene se abeirou da cama e fez um gesto de aproximação, como se quisesse abraçar a enferma. Matilde empurrou com violência, tomada de uma forte onda de repulsa. Vamos, Matilde. Sabe que não tem opção. Vou pensar, achar uma solução. Isso precisa ser resolvido logo. E a única solução possível é a beberagem que lhe oferto. Não posso, não quero. Então, sairei daqui e agora mesmo irei contar a seu pai tudo o que ouvi da conversa que teve com sua mãe. Amanhã cedo, falarei com Bernardo. Serei rica em detalhes, para que todos saibam quem é você. Aliás, há muita riqueza em seu quarto. Vende-se caro para meu avô. É mesmo uma meretriz de luxo, pelo que vejo. Por favor, não faça isso comigo. Matilde, sempre a detestei. Era meu instinto avisando de que você não prestava. Agora, tudo está confirmado. É uma sem-vergonha. Mas saiba que poderá contar com minha discrição, desde que beba isso. Agora. Não posso. É simples. Ou bebe ou vou chamar seu pai e sua mãe para conversarmos sobre seu estado. O que decide? Matilde tinha muito medo de seu pai, e mais ainda se apavorava com a ideia de Bernardo saber o que fizera. Ela soluçou longamente, pressionada e sob o olhar cruel de Irene, que lhe ofertava a bebida. Finalmente, pareceu tomar uma decisão. Não poderia mesmo enfrentar seu pai e Bernardo. Sentou-se na beirada da cama e Irene se aproximou e sentou junto dela.
Apanhou a garrafa, soluçou sentidamente e, de um trago só, tomou todo o conteúdo. Irene mantinha no rosto um sorriso satisfeito e maldoso, contente por sua chantagem ter dado resultado. Ainda ficou mais algum tempo no aposento, para ter certeza de que Matilde não vomitaria o veneno. Apenas quando a madrugada se iniciava que se retirou, cantarolando baixinho. Quanto a Matilde, permaneceu ali, chorosa e profundamente arrependida de sua leviandade, que estava custando tão caro. Sabia que Irene não pararia com a chantagem, que sua vida se tornaria um inferno. Não conseguiu dormir, e logo começaram as cólicas, que a torturaram pelo resto da noite. Quando o dia amanheceu, seu filho já estava morto. Havia prometido a Irene não contar sobre o ocorrido à sua mãe, e tinha mesmo vergonha de ter matado o próprio filho. Ademais, sabia que Angélica acharia covarde e ficaria brava com ela. Quando a mãe de Matilde apareceu no ambiente, deparou-se com a filha exangue e logo entendeu o que havia ocorrido. Lamentou profundamente, mas consolou a moça de um jeito estranho, afirmando que com sorte logo estaria grávida de novo. Nenhuma afirmação poderia ter sido mais torturante para Matilde. Era como se a mãe lhe rogasse uma praga. Ela esperava encontrar um modo de se livrar de Arnold e de se ligar a Bernardo o quanto antes. Mas o velho comerciante seria fácil de dispensar. Ela sabia que não. Passara a conhecê-lo melhor, notara quão orgulhoso era, como sabia ser cruel. E também observara que ele a tratava cada dia mais com carinho e paixão, como se tivesse desenvolvido uma necessidade profunda de sua presença. Com tudo aquilo na mente, Matilde chorou o resto do dia. No final da tarde, novamente bateram à porta do quarto de Matilde. Ela mandou entrar e logo se deparou com o semblante de Bernardo. O rapaz tinha seu costumeiro olhar límpido, indicativo de uma consciência tranquila, mas parecia um pouco ansioso. Querida Matilde, como você está? Ah, Bernardo. Ela começou a soluçar sentidamente, e o moço não sabia o que fazer. Está com muitas dores? Após um tempo relativamente longo, a moça conseguiu se controlar e tratou de tranquilizar o rapaz. Não estou com dores. Apenas estou triste, mas sua visita me alegra. Não se preocupe por eu estar aqui sozinho. Deixei a porta aberta e vou me sentar em lugar bem visível. Além de tudo, pedi permissão a seu pai para ter essa conversa com você. Vendo como o jovem se preocupava com sua reputação, Matilde se sentiu ainda pior. Você parece um pouco nervoso. Estou, realmente, mas é porque penso ter chegado a hora de definirmos nosso destino, Matilde. Imensamente temerosa de que ele soubesse algo de sua conduta vergonhosa, ela empalideceu. Mas Bernardo não notou isso, pois tinha ensaiado um discurso. Você sempre mostra preocupação com nosso futuro, pela minha pobreza. Mas aconteceu algo muito bom. O patrão acaba de me encarregar de seu entreposto mais distante, que está enfrentando alguns problemas. Devo me mudar em breve e assumir as responsabilidades dos negócios de lá. É uma excelente oportunidade para nós dois. Meus ganhos aumentarão, mas também ficarei longe de tudo e de todos. Pensei que você poderia ir comigo, para iniciarmos nossa família. Seu pai concordou com o nosso casamento. O rapaz estranhou o silêncio da moça. Está tão quieta. Não gostou da ideia, o que me diz? Matilde começou a chorar, sem saber o que dizer. Querida, eu não sou rico, mas sou trabalhador. O patrão confia em mim, tanto que me encarrega de um entreposto grande, importante e longínquo, sobre o qual ele não consegue ter o devido controle. Case-se comigo e prometo que nunca deixarei faltar nada a você e a nossos filhos. Bernardo, eu não sei o que dizer.
O que a faz hesitar, Matilde? Sente que não me ama o bastante para ser minha esposa? Pensa que a vida comigo, em um local longínquo, será monótona? Na verdade, a ideia parecia maravilhosa a Matilde, que já estava bem desencantada com os resultados de sua ganância e de sua libertinagem. Mas temia o que Arnoldo faria quando confrontado com a notícia de seu compromisso formal com Bernardo. E se ele se revoltasse e contasse o ocorrido para todo mundo? Se fizesse um discurso na própria festa de casamento? Sabia que o comerciante era cruel e vingativo. Bernardo, a ideia parece maravilhosa. Apenas você me pegou de surpresa. Estou abalada nesses dias, triste e chorosa. Deixe-me refletir um pouco. Tudo bem, mas não demore muito. Vou começar os preparativos de minha mudança e preciso saber se irei só ou se você me acompanhará. Para mim, e a diferença entre partir para o inferno ou para o paraíso? A moça sorriu tristemente e ficou ouvindo os planos do rapaz, tudo o que ele pretendia construir para o futuro deles. Sabedor de que Matilde se preocupava muito com o dinheiro, Bernardo mostrava alguma ansiedade em descrever como seriam seus ganhos. Matilde se sentia imensamente envergonhada da situação, ao notar como sua ganância tornava inseguro o homem a quem amava. No correr da conversa, ela tomou uma decisão. Contaria a Arnoldo que recebera uma proposta de casamento de Bernardo e que pretendia aceitá-la. Talvez ele lhe tivesse real carinho e quisesse que fosse feliz. Aqueles pensamentos lograram desanuviar seu semblante e ela conseguiu parecer entusiasmada com a vida com a qual Bernardo lhe acenava. Ao sair dali, o rapaz ia com o coração cantando de alegria. Já Matilde foi ficando mais e mais tensa, sabedora de que enfrentaria uma batalha junto a Arnoldo. A coisa se desenrolou naquela noite mesmo. Quando tudo ficou quieto, em sinal de que todos já estavam recolhidos, a porta do quarto de Matilde se abriu para deixar entrar o rico comerciante. Cansada das emoções do dia, Matilde dormia. Ele acendeu algumas velas, iluminou o aposento e ficou mirando com ternura ao semblante da moça. Entendia estar preparando o terreno para tomá-la por esposa, ou ao menos por concubina, e começara por afastar para sempre o rapaz com quem ela parecia manter um vínculo ingênuo, mas irritante. Após um tempo, ele a acordou, pois sentia muita falta das conversas que costumavam ter nas madrugadas. Matilde, Matilde. A moça levou um susto ao se deparar com o rosto daquele homem maduro perto do seu. Ele lhe sorriu com gentileza e agrado e ela a custo conteve um estremecimento. É que comparou aquele rosto marcado com o semblante juvenil e inocente de Bernardo. Mais uma vez, lamentou a loucura que a fizera se tornar amante de Arnoldo. Não se assuste, querida. Vim ver como você está. Estou bem, senhor. Se meu pai o apanhar aqui dentro, estaremos perdidos. Não se preocupe, pois todos dormem. Eu me certifiquei disso, antes de entrar. Está melhor? Sim, apenas um pouco cansada. Sinto sua falta. Ela não soube o que responder a isso, pois a cada dia mais abominava a presença do comerciante, que a fazia ciente de sua falta de dignidade. Ele se sentou em uma pequena poltrona perto da cama, tomou a mão de Matilde e começou a contar as peripécias de seu dia. O homem realmente se sentia só, solidão que apenas o vínculo que mantinha com ela conseguia amainar. Após um tempo longo apenas ouvindo, ela conseguiu criar coragem para tocar no assunto que a angustiava. Senhor, preciso lhe contar uma coisa. Conte, querida. Primeiro, quero lhe perguntar algo. Mais de uma vez já disse gostar de mim e querer que eu seja feliz. Isso é verdade mesmo? Claro que sim. A cada dia gosto mais de você. Aliás,
Tenho pensado muito em sua felicidade e em um modo de regularizar nossa situação. Ao ouvir aquilo, Matilde sentiu-se fraquejar. Mas entendeu que disputava a batalha de sua vida e precisava ser forte. Senhor, preciso que me ouça sem interromper. Por favor. Arnoldo assentiu, divertido, imaginando que ela lhe pediria alguma propriedade de valor, disposto de antemão a dar o que sua amante quisesse. Senhor, uma vez eu lhe disse que era enamorada de um rapaz pobre e sem ambições. Esse rapaz é Bernardo, que trabalha aqui. Ele me disse que irá embora para longe e pediu para que eu o acompanhe, na qualidade de esposa. Quero ir com ele. Posso contar com sua bênção e com sua permissão? Então, era isso. Deseja se livrar de mim, como se eu fosse um carrapato que a está incomodando. A voz dele era furiosa e Matilde se encolheu no leito. Pois lhe afianço que isso nunca ocorrerá. Eu já sabia da identidade de seu apaixonado e por isso é que o estou enviando para longe. Quero que saia de nosso caminho. Não se casará com outro, jamais. A partir do momento em que decidiu ser minha, não será de mais ninguém. Isso é inegociável. E lhe adianto uma coisa. Se insistir nisso, tratarei de mandar matar esse rapaz tolo e sem ambições. Junto dele, você viverá sempre na pobreza, ao passo que comigo nada lhe faltará. Mas, Senhor, eu amo Bernardo. Você o ama e deita-se comigo há meses. Uma estranha espécie de amor esse. Esqueça. Isso é uma bobagem, uma tolice de juventude. Matilde ainda tentou firmar posição. Senhor, por favor. Desde o princípio eu lhe disse que estava pensando em meu futuro, para depois poder casar. Se é casamento que deseja, posso pensar em desposá-la. Se não for o caso, tratarei de instalá-la como minha concubina em uma vasta vivenda. Mas nunca será de outro. Matilde começou a chorar, o que irritou o comerciante ainda mais. Você tem dúvidas de que mande matar Bernardo, caso decida se casar com ele? O que ele pensaria se eu lhe contasse que você se deita comigo por presentes há tanto tempo? Penso ser necessário encerrar essa história de uma vez por todas. Tão logo esteja melhor e consiga sair de seu quarto, terá uma conversa definitiva com o rapaz. Ela se dará em meu escritório, que tem um reposteiro, atrás do qual eu estarei. Irei ouvir o que falarão. Tratará de dispensá-lo sem meias palavras e de modo que ele desista de qualquer projeto em relação a você. Caso isso não ocorra, prometo-lhe que Bernardo não chegará vivo em sua casa no final do dia. Você escolhe, Matilde. Ele viverá longe ou morrerá perto de você. Decidido, Arnoldo se levantou e caminhou para fora do quarto, tomado de uma fúria terrível. Matilde viveu dias de intensa tortura. Imaginou meios de fugir com Bernardo, mas sabia inexistir escapatória. Se fugissem, seguramente Arnoldo os encontraria e haveria de matar o moço na sua frente, em meio a torturas. Já ouvira ser extremamente cruel com servos desonestos, mesmo com alguns muito jovens, que furtaram coisas pequenas, mas por leviandade. Certa feita, horrorizada, ficara sabendo de que ele decepara a mão direita de um rapaz. Ademais, como explicaria para Bernardo a razão da fuga? Após muito chorar e se lamentar, terminou por aceitar o que lhe parecia inevitável. Precisava desistir de seu sonho de amor para que o rapaz continuasse vivo. Jamais poderia viver com a culpa por ter sido a causadora da morte dele. Alguns dias depois, extremamente pálida, Matilde entrou no escritório de Arnoldo. Este lhe lançou um olhar cruel e decidido. Imaginei que nunca tomaria coragem e eu precisaria resolver a situação sem esperar sua decisão. Irá desfazer-se do rapazelho sem vintém. Sim, farei como quer. Ótimo.
Deixe-me aviá-la. A contragosto, mas sem ter energias para resistir, Matilde permitiu-se enfeitar ricamente. O comerciante a envolveu em um amplo e rico xale e a adornou com joias. Aí, orientou-a. Ficarei atrás do reposteiro, ouvindo tudo. Lembre-se. Ou ele desiste de você ou morrerá ainda hoje. Faça-o entender que não a merece, que é pobre demais. Seja cruel, pois senão ele poderá permanecer importunando-a. Se eu souber que a procurou mais uma vez sequer, cuidarei para que morra de forma dolorosa. Dito isso, abriu a porta e falou para um dos jovens servos. Avise Bernardo de que Matilde precisa falar urgentemente com ele, aqui em meu gabinete. Arnoldo se retirou para trás do reposteiro, enquanto Matilde permaneceu em pé, pois estava desassossegada demais para conseguir sentar e ficar quieta. Após um tempo, Bernardo, com um sorriso luminoso no rosto, deu entrada no aposento. Por Deus, Matilde, acha que aqui é o melhor lugar para decidirmos os detalhes de nosso casamento? O sorriso desapareceu do rosto do rapaz e deu lugar a uma imensa perplexidade, quando ela se virou da janela em que mirava o pátio principal da residência. Ricamente vestida, adornada de joias, Matilde tinha um ar gélido, que ao rapaz pareceu o prenúncio de uma desgraça. O que faz vestida assim? Onde conseguiu essas joias? Bernardo, é o momento de as coisas ficarem claras entre nós. Não posso me casar com você. Não é o homem para mim. Tenho gostos caros, que nunca poderá atender. Matilde, não diga isso. Eu me esforçarei para lhe dar o melhor que puder, prometo. Haveremos de ser muito felizes. O melhor que você pode conseguir é muito pouco para mim. Amo o luxo, joias, perfumes caros, roupas finas. Não posso nem quero ser a esposa de um criado, por melhor colocado que ele se imagine. Matilde. Vê como estou vestida. Devo isto à generosidade do Sr. Arnoldo, que tem cuidado de mim com especial carinho. O semblante de Bernardo estava devastado enquanto entendia que um abismo intransponível se abrira entre ela e a moça que amava. Ao vê-la ricamente vestida, familiarmente instalada no escritório de Arnoldo, compreendeu a natureza do vínculo que havia entre os dois. Sentiu-se inferior, por sua pobreza, por sua falta de traquejo. Seus olhos se encheram de lágrimas, que passaram a lhe rolar pelo rosto, enquanto mirava a moça que amava e que o desprezava. Jamais poderia ir embora com você para um longínquo entreposto, para viver longe de todos, sem diversão alguma. Seria o inferno para mim. Entendo, Matilde. Espero que esteja mesmo entendendo e não volte a me incomodar. Acredite, jamais ouvirá minha voz novamente. Apenas quero dizer que a amei e ainda a amo com ternura. Desde a primeira vez que a vi, pareceu especial para mim e senti que algo nos unia. Mas entendo que precisa de coisas que jamais poderei lhe dar. Espero que seja feliz com sua escolha. Quanto a mim, irei embora o mais rapidamente possível. Se puder, jamais voltarei para cá. Desejo-lhe sinceramente o melhor, Matilde. Eles trocaram um longo olhar. Ela se esforçando para parecer fria, afetando desprezo pelo rapaz. Já este, com as lágrimas rolando pelo rosto, era o retrato da desolação. Ele fez uma mesura, como se ela realmente fosse uma grande senhora, e se afastou. Fechou a porta com vagar e foi embora. Após a porta se fechar, Matilde começou a chorar baixinho, para logo romper em soluços cada vez mais fortes. Arnoldo saiu de trás do reposteiro, com um sorriso maldoso no rosto. Matilde, você foi perfeita. Parabéns. Creio que o rapaz nunca mais terá coragem de lhe dirigir a palavra. Estou tão satisfeito com o que fez que nem levarei em conta seu choro.
Considero-o apenas como um alívio de tensão. Agora, precisamos falar de nós. Extremamente exausta, ela lhe lançou um olhar de incompreensão. Ainda hoje pretendo falar de nossa situação com seu pai. Tenciono instalá-la em uma casa aqui perto, na qualidade de minha concubina. Um olhar de terror foi a resposta. Não tema. Ficará perto daqui. É importante que saia de junto de seus pais, para ter mais liberdade e ganhar desenvoltura. Seu pai haverá de entender. Eu lhe explicarei o que ocorre. Antônio é um homem prático, compreenderá as sobejas vantagens que posso oferecer a todos vocês. Por favor, não conte a meu pai. Isso está fora de questão. Quero acertar nossa situação. Em uma casa apartada daqui, onde irei ter com você toda a noite, logo a coisa ficará confortável. Confie em mim. A moça recomeçou a chorar, tomada de profundo desespero. Mas Arnold não lhe deu muita atenção. Estava seguro do que fazia e de que tudo terminaria bem. Matilde se desfez das pedrarias e do chale, com horror, como se fossem animais peçonhentos. Como uma sonâmbula, dirigiu-se a seu quarto e nele se trancou, morta de medo e de tristeza. Angélica entendeu que algo ocorria e foi ter com ela. Bateu longamente, chamou a moça de forma incansável, até que ela abriu a porta. Ao ver o semblante devastado, Angélica demonstrou preocupação. O Sr. Arnold desistiu de você? Não, mãe, é muito pior. O que houve? Por entre soluços, Matilde explicou o ocorrido para uma Angélica que ia ficando mais e mais contente à medida que a história se desenrolava. Matilde, isso é excelente. Você se livrou definitivamente de Bernardo, que apenas poderia atrasar sua vida. E será instalada ricamente como concubina do patrão. Mãe, eu amo Bernardo. O amor é uma ilusão. Dinheiro é algo real. Aproveite a situação para tirar muitas coisas do patrão enquanto é jovem. Quando a idade chega para a mulher, os homens costumam se tornar avarentos. Mãe, por favor. Fala a verdade, ora essa. O pai irá me matar. Irá nada. Ficará feliz como eu, acredite. No fundo, Angélica duvidava de que Antônio realmente ficasse contente. Mas imaginava que ele nada poderia fazer contra o patrão sem colocar em risco a segurança da família toda. Ninguém ignorava a crueldade e a falta de escrúpulos do rico comerciante. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 19. Rusgas antigas. O dia foi bastante atarefado para Arnoldo, que precisou decidir todos os detalhes da ida de Bernardo. Sem falar com ele diretamente, o rapaz mandou um recado de que estava pronto para partir e gostaria de fazê-lo imediatamente. Tudo ficou acertado para que o moço partisse na madrugada do dia seguinte, com uma pequena caravana destinada a abastecer o longínquo entreposto. Antônio, encarregado de finalizar os aspectos práticos da empreitada, estranhou o semblante triste do rapaz e imaginou que a filha rejeitara o pedido de casamento. Sempre achara que eles formavam um casal apaixonado, embora Matilde mostrasse algumas reticências quanto à pobreza do jovem. Isso não deixava de incomodá-lo um pouco. Via nisso um retrato de Angélica, sempre preocupada em medir seus bens com os dos outros. Tentou fazer o rapaz falar, mas não teve muito sucesso e preferiu ser gentil. Compreendeu que ele se afastava por longo tempo, talvez até para sempre, em estado de rompimento com sua filha. O que ocorreria com Matilde, agora? Aliás, a menina lhe parecia muito estranha nos últimos tempos, sempre nervosa e sobressaltada.
Antes ela era mais alegre e espontânea. Pensou em falar com Angélica, mas desistiu, sabedor de que sua esposa não tinha muito juízo e vivia para banalidades. Foi no começo da noite que Arnoldo lhe disse que precisava falar com ele. Patrão, estou sujo de dar medo, envolvi-me diretamente com os preparativos da caravana. Se a conversa for longa, permitirá que eu me asseie um pouco? Estou meio desconfortável até de entrar em seu escritório assim. A conversa é importante, mas não é urgente. Banhe-se, alimente-se e depois venha ter comigo. Estarei aqui, esperando você. Antônio pensou perceber algo de diferente na voz de Arnoldo, mas, como ele se mostrava gentil, imaginou que nada de grave ocorrera. No jantar, comentou que o patrão desejava lhe falar mais tarde e reparou que Matilde e Angélica pareceram ficar tensas. Em especial a menina, que teve um acesso de tosse e pareceu querer o fugir. Sem imaginar sequer o que ocorria, pensou que a moça estava transtornada pelo término de seu quase compromisso com Bernardo. Talvez já estivesse arrependida. Ah, a juventude e sua inconstância. Pouco tempo depois, foi Antônio sereno quem bateu à porta do escritório de Arnoldo. Este o convidou para entrar, aparentando uma tranquilidade que não sentia. O que deseja, patrão? Há algo importante que precisamos acertar. Mas antes quero que saiba que estou muito contente com seu trabalho e com a presença de sua família aqui. Está comigo há quantos anos? Nem sei, senhor. Eu era um rapazinho quando meu pai me colocou a seu serviço. Os anos passaram rápido. Está satisfeito? Como não estaria, senhor? Eu e minha família vivemos bem aqui. Acaso pretende me enviar para longe? Na verdade, quero falar de sua filha. O que tem Matilde? Tenho pensado a respeito dela e desejo instalá-la em uma casa perto daqui. Não precisa. Ela vive bem comigo e com a Angélica. Não fica bem uma moça morar sozinha e apartada dos pais. Nem passou pela cabeça de Antônio qual real motivo do interesse de Arnoldo. Creio que não entendeu. Instalarei Matilde na qualidade de minha concubina. O patrão está brincando comigo. Ela tem idade para ser sua neta. Mas não é minha neta. Falo sério. O que me diz? O patrão vai me desculpar, mas não posso concordar com isso. Criei Matilde com rigor para que seja um exemplo de mulher. Haverá de encontrar um bom marido e formar família. Penso que ela também jamais concordaria com isso. Ela já concordou. Isso não tem valor. Eu sou responsável por ela e não posso permitir que minha filha seja amante de um homem, ainda que esse homem seja o senhor. Antônio começava a ficar exaltado, indignado mesmo, sentindo-se desrespeitado. Arnoldo de seu lado também começava a ficar agastado. Achava que seu criado deveria ficar alegre pela perspectiva de que cuidasses da filha dele. Antônio, essa conversa está tomando um rumo estranho. Serei claro com você. Matilde é minha amante há vários meses. Apenas vou regularizar a situação. Como? Sim, ela me visita em meu quarto à noite e há muito tempo. Não a forcei a nada, ela veio a mim de boa vontade. Mas é uma criança sem juízo. E o senhor tem idade para ser avô dela. Matilde não pensa assim. Mas os fatos são estes. Ela já é minha amante, queira você ou não. Vou instalá-la ricamente, cuidar do futuro dela. Não há mais possibilidade de que se case com outro. O melhor agora é o que proponho. Mas isso é uma indecência. Aproveitou-se da confiança que eu sempre tive no senhor para seduzir e perder minha filha. É um patife. Alto lá.
E é melhor que se cale antes que seja tarde demais. O que fará comigo? Matar-me, cortar minha mão direita, expulsar-me daqui? Pois se for fazer qualquer coisa, recomendo que seja me matar. Do contrário, espalharei aos quatro ventos a história de sua indignidade, de tudo o que faz de estranho, de suas visitas a bordéis. E bordéis vergonhosamente abastecidos com jovens, homens e mulheres. Deixará de ser recebido pelas pessoas de bem da região. Virará um pária. Cale-se, idiota. Estou fazendo um favor à sua família. Sua filha já está desonrada, não há recuperação para isso. O ponto é se você continuará vivo ou não. Os dois bufaram, e Antônio se retirou lançando um olhar de puro ódio para Arnoldo. Encaminhou-se diretamente para o quarto em que Matilde estava fechada e passou a chamá-la em altos brados. Matilde, abra esta porta que precisamos conversar. Já sei de tudo o que você anda fazendo. Terá de me explicar isso muito bem. A moça chorava dentro do quarto e seus soluços podiam ser ouvidos do lado de fora. Agora chora, sua perdida. Na hora de nos enxovalhar o nome, certamente não chorou. Vamos, abra. Angélica, como todos os que habitavam no local, ouviu aquilo. Criados do comerciante começaram a se achegar para ver o que ocorria. A mãe de Matilde tentou acalmar o marido, sem êxito. Ele lhe lançou um olhar entendido e cheio de raiva. Você seguramente sabia o que ocorria, não é mesmo? Por Deus, homem, cale-se. Veja o espetáculo que está dando. Nisso, Antônio notou a quantidade de pessoas que se achegavam para testemunhar o evento. Começou a gritar. Pois é bom que todos presenciem isso, para que deem testemunho e saibam o que ocorre na casa do desavergonhado do Arnoldo. Acreditam que ele me desonrou a filha. Aproveitou-se de minha confiança e da proximidade com ela para pôr a perder uma menina que tem idade para ser neta dele. Cuidem-se todos vocês. Cuidem de suas filhas e esposas. Servimos a um bandido, a um homem sem a menor dignidade. Um silêncio terrível recebeu aqueles gritos. Mas isso não é novidade, não? Ele é mesmo uma pessoa indigna. Vocês sabem que ele frequenta bordéis? E bordéis onde se vendem homens e mulheres jovens. Pois o desgraçado gosta de posar de homem honrado. Arnoldo ouvia aquilo tudo de seu gabinete, sem ter coragem para enfrentar a situação. Abriu a porta e encarregou um dos homens de sua confiança de colocar ordem na coisa e fazer Antônio calar. Não demorou para alguns dos seguranças aparecerem no pátio interno, tomarem Antônio à força e o colocarem para dentro dos aposentos que ocupava com a família. Ali, bateram nele sem piedade, deixando-o desacordado. Angélica tudo assistia, aterrorizada. Ela velou pelo sono do marido até ele acordar, em plena madrugada. Pouco a pouco, foi se tomando de profundo arrependimento ao compreender a extensão da conduta que havia incentivado na própria filha. Entendeu que incentivara nela o gosto por bobagens desde muito cedo, o que acabara por perder a todos. Quando Antônio acordou, demorou um tempo para tomar consciência de sua situação e lembrar-se do ocorrido. Aí lançou um olhar de ódio para a esposa, em si já bastante infeliz e desconfortável com a própria consciência. Sem lhe dirigir a palavra, o homem buscou banhar-se e vestir-se de forma decente. Quando o dia ameaçava nascer, fez menção de sair dos aposentos da família. Por Deus, homem, que loucura pretende fazer? Angélica obteve como resposta apenas um olhar feroz. Sabia que seu marido era um homem orgulhoso, mas apenas agora media a intensidade desse defeito e temia pelo destino de toda a sua família.